Eu quero falar sobre o poder da extravagância. Mateus capítulo 26, a partir do verso 6. Mateus 26, a partir do verso 6. Diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Abrimos o nosso coração porque queremos ouvir a tua voz. Senhor, não permita que nenhuma só das pessoas que entrou neste lugar nesta noite volte para a sua casa sem que antes tenha ouvido a mensagem dos céus específica para o seu coração. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem que está aqui hoje vai voltar do mesmo jeito que entrou aqui, ó Pai. A tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nos ilumina, ó Pai, ilumina a nossa mente. Haja luz no nosso espírito, no nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém. Fale para quem está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Segundo o dicionário da língua portuguesa, extravagância é sinônimo de esbanjamento. O que é extravagância? Doideira, absurdidade, absurdo, maluquice, exagero insano e, por último, desperdício. Então, quando a gente fala assim: fulano foi tão extravagante, a gente sempre usa essa palavra de maneira pejorativa, negativa, dizendo assim: a pessoa perdeu o bom senso, perdeu a noção, foi além da conta. Mas hoje eu quero mostrar para você como existe um poder que é ativado em nós através da extravagância. Porque o ponto nevrálgico desse texto é a atitude de uma mulher que se despreende completamente de todo o apego material e ela decide honrar o Senhor Jesus de uma forma jamais imaginada. O texto nos fala de um banquete, e nesse banquete encontramos 4 personagens que apontam para 4 tipos de pessoas. Primeiro, nós encontramos Simão o leproso, que na verdade é Simão o ex-leproso, porque ele houvera sido curado pelo Senhor Jesus, e talvez numa expressão de gratidão, resolveu dar um jantar na sua casa para receber o mestre. Todavia, o texto diz que Simão não cumpriu o protocolo da época. Qual era o protocolo da época? Recebia um visitante, um hóspede, você oferecia água para lavar os pés. É como hoje também existe um protocolo. Quando você recebe alguém na sua casa, você oferece um copo d'água, no mínimo. Oferece para ela possibilidade, lhe mostra onde é o banheiro e dá a senha do Wi-Fi.
Naquela época não tinha Wi-Fi, mas você deveria beijar o hóspede, acolhê-lo e também lavar os seus pés. A Bíblia diz: Simão recebeu Jesus na sua casa, não fez nada disso, não fez, não beijou, não abençoou, não lavou os pés. Talvez na mente dele ele pensasse assim: é uma honra para ele estar na minha casa, ao invés de pensar: é uma honra para mim receber Jesus na minha casa. Entende? Nós encontramos aqui o segundo personagem, que é Maria. Quem é Maria? Uma pessoa que não foi convidada para a festa, uma pessoa que entrou de penetra. Pastor, entrava naquela época? Entrava, porque as casas tinham as suas portas abertas, as pessoas viam uma pessoa pública sendo recebida, e ela podia entrar sim, mas ela tinha que entrar e ficar encostada na parede, jamais se assentar à mesa, porque assentar-se à mesa era um privilégio apenas do convidado. E Maria estava lá encostada na mesa, talvez o coração agonizando, dizendo: o que está acontecendo hoje aqui? Jesus entrou, será que eles não sabem quem é Jesus? Mas claro que sabiam. Ninguém o beijou, não lhe ofereceu água para lavar os pés, não lhe lavaram os pés, não lhe deram o ósculo santo. Ela está agonizando ali contra a parede, dizendo: não é possível isso. Nós encontramos um terceiro personagem, que é Judas. Judas é um dos 12 discípulos, estava presente também no banquete, mas Judas é o camarada que vai ficar irritado. Sabe aquela pessoa que entra na reunião e ela sai falando mal de tudo, criticando tudo, tudo é ruim. Se pula, ela fala que pula. Se não pula no louvor, ela diz que o louvor é muito parado. Se o pastor prega muito, ela fala demais. Se prega rápido, diz não tem conteúdo. Era o Judas, dizendo: que desperdício é esse? E tinha também um grupo de religiosos, eram homens tão presos à religião, que eles foram incapazes de reconhecer quem era Jesus, e por isso a Bíblia diz: procurava matá-lo. E eles estão reclamando, juntamente com Judas, da oferta que a mulher fez. A história acontece na casa desse Simão Levi, e lá entra uma mulher chamada Maria. Vendo que ninguém dera a honra devida, ela arranca do seu peito um frasco. Eu digo do seu peito porque tinha uma corda que segurava, um cordão que segurava esse vaso de alabastro aqui. Alabastro é uma pedra translúcida que trazia uma essência de um perfume chamado nardo, que não é produzido em Israel, vinha lá talvez das montanhas do Himalaia, e era caríssimo. Então ela ia juntando, e era costume das mulheres na época, e comprando aos poucos, porque normalmente esse perfume era quebrado em uma única circunstância, diante do noivo, quando ela casava-se. E aquela mulher reconheceu que Jesus era o noivo, ela quebrou o vaso de alabastro. Ela disse: tem um momento importante aqui. E a Bíblia diz que diante daquelas críticas, porque a mulher está demorando, a mulher dá um espetáculo de adoração. Ela quebra o vaso de alabastro, derrama o nardo sobre a cabeça. Um evangelista diz que ela unge os pés, e com os seus cabelos ela fica secando os pés de Jesus. Está todo mundo agonizando e dizendo: o que está acontecendo? Para logo, acaba logo com isso, porque a honra incomoda quem não tem o coração da honra. Sabia disso? E eles ficam tão incomodados, e todos são unânimes dizendo: que desperdício. Jesus olha para eles e diz assim: vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Você vê que até pessoas próximas, se não guardarem o coração, elas vão ter uma atitude crítica diante de uma expressão de oferta e adoração. E aí eles argumentam, eles dizem assim: pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Você já percebeu que toda pessoa avarenta, ela usa a causa minoritária e a causa dos pobres como escudo para disfarçar, para camuflar
a sua avareza e se passar por uma pessoa generosa. Então ela diz: para fazer isso, eu preferia ajudar um orfanato. Só que ela não ajuda o orfanato. Para fazer isso, eu preferia dar uma cesta básica. Mas ela também não dá a cesta básica. É só uma maneira de usar uma capa para disfarçar o coração que não é generoso. E Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. O que Jesus está dizendo? Gente, qualquer hora do dia, da noite, do ano, que você queira ajudar alguém, tem alguém precisando de ajuda. Tem sempre um pé descalço para um chinelo velho, é isso que ele está falando. Então você não fica preocupado, porque essa oportunidade nunca passa. Porque desde que Adão caiu, a escassez entrou no mundo, sempre tem gente em necessidade. Aí ele diz assim: ela derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Tem 2000 anos que isso aconteceu. Hoje é dia 14 de abril de 2024, depois de Cristo, e nós estamos aqui cumprindo a palavra de Jesus, pregando o evangelho e falando dessa mulher conforme Jesus falou. Então o que nós aprendemos aqui? Não há desperdício quando investimos tempo com o Senhor Jesus. Muitas coisas irritou aqueles discípulos, e principalmente a Judas e aos religiosos. É o tempo que essa mulher gastou adorando. O cheiro do perfume, o aroma invadiu o ambiente. Era uma coisa espetacular, doce, agradável, mas eles estavam irritados. Eles queriam que fosse algo rápido. É assim que o mundo encara. Veja, as pessoas olham para nós e dizem assim: é muito tempo na igreja, é todo dia na igreja. Nem é todo dia. Tem gente que só vem domingo, mas assim, um familiar diz assim: você só vai para a igreja, se agora não tem mais família, para quê, né, pastor Ricardo? É tanto tempo. E as pessoas começam a criticar, porque elas não entendem o valor de estar na presença do Senhor, na congregação dos santos. O Salmo 84, o salmista Davi diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, porque louvar-te-ão perpetuamente, hoje, aqui e na eternidade. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Todo mundo tem tempo de sequidão, todo mundo tem tempo de deserto, mas ele diz que aquele que valoriza a presença do Senhor, ele vai fazer um manancial, e de bênçãos cobrirá a sua vida as primeiras chuvas. Aleluia. Não tem sequidão para quem está orvalhado pela presença do Senhor. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. E agora, olha a revelação aqui. Ele diz: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Eu preferia estar lá na recepção segurando uma plaquinha de bem-vindo do que habitar nas tendas da iniquidade. Eu preferia estar na casa do meu Deus com bandeja de ceia na mão do que habitar onde os homens só praticam o mal. É isso que ele está dizendo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem Ele nega, Ele sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que confia em Ti. Aleluia. Sabe o que as pessoas falam? Tempo perdido não se recupera mais. Mas isso não é verdade. Lá em Joel tem uma promessa que diz assim: restituí-vos-ei
os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aquele tempo que você perdeu longe do Senhor, você vai viver um dia e vai valer por 1000. Depois que Deus restaura aquele marido, ele já estava 20 anos dando problema no casamento, mas por causa da restauração de Deus, aquele próximo ano vai valer pelos 20 que passou. É isso que ele está dizendo. Deus é um Deus que recupera o tempo perdido. Olha como ele está dizendo: eu valorizo a presença do Senhor. Você valoriza estar aqui reunido com os irmãos, na congregação dos santos. Você vê isso com bons olhos. Você é aquela pessoa que põe a roupa, sai de casa e diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque quem valoriza a presença, quando eu falo da presença, não é que tem um momento que Deus está ausente. Eu falo dessa presença manifesta, quando a gente reúne, quando a gente ora junto, quando a gente louva junto, quando a gente invoca o nome do Senhor junto. A gente é de uma geração tão ativa, irmãos, tão gosta de fazer coisas. E a Bíblia diz que um dia Jesus entrou na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E uma das músicas que nós cantamos nessa noite aqui diz assim: Maria escolheu a boa parte, né? A boa parte, a qual não lhe será tirada. A boa parte foi Maria que escolheu, porque eram duas irmãs. E Marta gostava de preparar os quitutes, receber bem os convidados. Era aquela pessoa, ela estava com o bolo assando no forno, ela estava preparando o suco, mexendo lá, ela estava olhando a roupa, ela estava fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. E Jesus entrou na casa de Maria, e Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta ficou assim, sabe, uma pessoa irritada. Sabe, quanto mais é ativo uma pessoa, mais a pessoa aparentemente parada irrita ela, sabia disso? Você é assim, você fica irritado quando vê alguém arrastando os pés? Você é muito apressadinho, agitadinho. E aí quando você vê alguém assim, tem um livro que ele é indicado para casais. Ele chama-se As 5 Linguagens do Amor. Alguém já leu esse livro aqui? Amém. Na revisão da oficina de casais, a gente tem uma ministração que a gente faz em cima desse livro. São as 5 linguagens do amor. E ele diz que cada pessoa se comunica de maneira assim mais acentuada com uma dessas linguagens. Quais são as linguagens? Palavras de afirmação. Tem gente que precisa de elogio, de encorajamento. Outras pessoas é o serviço. Era a linguagem de Marta, serviço. Ela gosta de servir, ou ela gosta de ser servida, e para ela é uma expressão de amor. Outras é tempo de qualidade, ela quer estar ali conversando, não precisa estar fazendo nada, mas só a presença ativa é importante para ela. Para outros é o que? É o toque físico. E para outros é o presente. Já viu gente que tem a linguagem do presente? Se você der um bombom, ele fica feliz. Aquilo é uma expressão de amor. E eu li uma reportagem, porque esse livro ele tem uma versão empresarial. E uma montadora de automóveis de Minas Gerais, o gestor, o diretor dessa montadora, ele leu esse livro e resolveu fazer um teste com os funcionários de um determinado setor de montagem. E ele descobriu a linguagem de cada um deles e colocou num capacete um adesivo com uma cor e a legenda. Não é? Por exemplo, se a linguagem dele era presente, era um adesivo amarelo no capacete. Se a linguagem dele era toque físico, era um adesivo azul. Se a linguagem dele fosse palavras de encorajamento, aí era um adesivo laranja. E era assim, cada um tinha uma cor. E ele de manhã, quando todos estavam na fábrica, ele entrava, o gerente, né, entrava lá para cumprimentar os funcionários. E ele viu o adesivo, palavras de encorajamento. Ele falava: que bom que você está aqui, hoje nós vamos ter um bom dia. O cara dava um sorriso. E o outro, que a linguagem era presente, ele metia a mão no bolso, tirava uma bala e dizia: olha, isso aqui é para você. Era uma bala. E ele ficava feliz também. E o outro, que a linguagem era o toque físico, ele ia e cumprimentava: bom dia, mais um dia estamos aqui. E ele relata lá que aumentou a produtividade em 40%, porque ele usava a linguagem correta.
de cada um dos 300 homens. A linguagem de Marta era serviço. A linguagem de Maria era tempo de qualidade. Não tem certo nem tem errado. Dentro de cada um de nós tem Marta e tem Maria. Só que Marta ficou irritada. Ela disse: Senhor, não está vendo Maria aí parada? Eu faço o bolo, eu preparo o suco, eu ponho a mesa e ela está aí parada. Aí Jesus disse assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmão, entenda isso. Não há desperdício quando você investe tempo na presença do Senhor. Não há desperdício quando nós nos reunimos para orar. Pastor, eu venho quarta-feira aqui só para orar. Só para orar. E não é desperdício que você saia de casa, pegue o seu carro, venha de Uber, venha de ônibus, esteja aqui. Não há desperdício. Esse tempo é um tempo investido. Estar na congregação dos santos é uma grande bênção, porque é o único lugar, a igreja, onde você vai encontrar pessoas que sinceramente torcem pelo seu sucesso. Aqui não tem ninguém querendo puxar seu tapete. Aqui todo mundo tem uma palavra de conquista, todo mundo celebra as suas vitórias, todo mundo quer te ver bem, quer te ver crescendo. Não tem ninguém aqui tentando fazer mal para você. Esse é um ambiente muito precioso que você tem que valorizar, porque quando você vem aqui, você vai ter acolhida, você vai ter aperto de mão, você vai ter abraço, você vai ter palavra de encorajamento, você vai ter a bênção de Deus. Fala para o irmão que está aqui: irmão, é muito bom estar aqui nessa noite. Então o tempo que passamos adorando não é tempo desperdiçado, que você entra aqui e você sai renovado, e hoje você vai sair daqui renovado, amém? Segundo, não há desperdício quando investimos os nossos bens na obra do Senhor. Agora olha o que a Bíblia diz. Mateus 6, 7 e 9 diz: aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Você sabe, no tempo de Jesus a mesa não era dessa altura que nós usamos hoje, 80 centímetros, 1,10, não. Era aquela mesa baixa. A pessoa sentava no chão, apoiava o cotovelo na almofada, deixava a mão direita livre para comer e os pés ficavam assim para trás. Por isso que a Bíblia diz que ela ali estava enxugando os pés de Jesus. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Um perfume que valia 300 denários. Aí, para você entender, um denário era um dia de trabalho de um trabalhador braçal. 300 denários, um ano de trabalho. É um perfume caro, é mais do que um Coco Chanel hoje, que custa aí talvez uns $150. Muito mais do que isso. Era caro, mas não era caro para Jesus, era caro para Judas. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele ficou irritadíssimo. Maria ofertou um perfume que valia 300 denários. Judas saiu dali e foi negociar Jesus. O que vocês me dão para eu trair ele? Sabe o que os sacerdotes falaram? 30 moedas de prata. Ele falou: está fechado. Olha o cara que não gosta de dinheiro aí, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Irmão, existe muita hipocrisia no mundo. As pessoas que mais ficam irritadas quando falam de dinheiro são as mais apegadas ao dinheiro. Sabia disso? Ele fala: mas eu não vou na igreja, que todo culto fala de dinheiro. Mas você também fala de dinheiro todo dia. Tudo que você pensa, você fala: e agora? Vou pagar como? Vou fazer como? Sim ou não? Não é verdade? Está um silêncio aqui hoje. Todos me entendem? Eu estou falando português mesmo. Judas saiu e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Agora, eles diziam assim: Jesus é rei. Mas eles amavam o rei da boca para fora. Você sabe como surgiu essa expressão? Conta-se que num reino havia um povo que dizia amar o rei de maneira inquestionável. E um dia o rei veio a adoecer. O médico examinou o rei e falou: olha, o problema dele é o coração. Esse coração dele precisa ser trocado. Temos que encontrar um doador
E os assistentes falaram: olha, isso vai ser muito fácil, porque o povo aqui ama loucamente esse rei. O problema não é quem vai doar, não é se vai ter doação, é quem vai doar, porque todo mundo vai querer doar. Ninguém falando para o rei: olha, seu problema está resolvido, o povo te ama. Já perguntamos, eles falaram que pelo rei faz qualquer coisa. Aí o rei falou: então, vou deixar que a sorte escolha. Mandou reunir todo mundo lá embaixo, pegou uma puma, ficou lá em cima na sacada do palácio. E ele disse: eu vou soltar essa puma aqui, sobre quem essa puma cair, esse vai ser o escolhido para doar o coração. Aí a puma, ele soltou a puma, e a puma vinha fazendo as suas danças sinuosas no vento. E quando ela ia pousando sobre a cabeça da primeira pessoa, ela olhou para cima e falou: eu quero dar meu coração para o rei. E a pena e já ia para o outro lado. E quando ela ia pousando na cabeça do próximo, ele dizia assim: eu quero dar meu coração para o rei. Dava aquele sopro bem forte, e a pena para o outro lado. E ficou assim a pena de um lado para o outro. E diz a história que o rei morreu, porque o povo amava o rei da boca para fora, não era de coração. Então Judas dizia: não, ele é rei. Mas que rei é esse que não vale 300 denários e ele vende por 30 moedas de prata? Irmão, você já fez uma oferta extravagante para Deus? Eu lembro quando eu doei o primeiro carro. Eu já doei mais de um carro, por 3 vezes já fiz isso. Mas quando eu doei o primeiro carro, eu já tinha carro, já tinha tido uns 2 carros usados, e eu resolvi comprar um carro zero. Falei com a minha esposa: o próximo carro que nós vamos comprar vai ser um carro zero. Compramos o carro na concessionária, fizemos aquelas fotos de entrega do carro, chave ali no banner, aquela coisa toda. Saímos todos felizes. 1 mês dirigindo o carro, ainda tinha plástico em algumas partes dele que a gente não tinha tirado. Chegamos no culto, estava tendo lá um momento de oferta, e o Espírito falou no meu coração: dá o carro. Irmão, eu tinha um mês com o carro. Eu fechei o olho e falei: Senhor, se for a tua vontade que eu faça isso. Quando eu abri os olhos, que tem um elefante passando aqui na frente. Aí eu abri os olhos, não tinha elefante nenhum. Eu falei: é coisa da minha cabeça, brincadeira. Mas eu fiquei assim, mas eu não fiz a oferta. Eu fiquei com aquela vontade. Eu falei: poxa, eu sou casado, eu não posso fazer isso sozinho, eu tenho que ter concordância com a minha esposa. Aí eu fui para casa e tal. Chegamos lá, na hora de dormir, eu falei assim: amor, eu queria falar uma coisa contigo. Aí ela olhou para mim e falou: é sobre o carro? Eu falei: é. Ela falou: pode dar, Deus falou comigo também. Aí eu fui, na semana seguinte, procurei o pastor naquela semana. Cheguei lá e falei: pastor, eu vim aqui, Deus tocou no meu coração para dar o carro. O pastor não quis receber. Não, que isso? Você tem quantos carros? Eu falei: só um. Então, você vai ficar com o quê? Eu falei: mas é que eu senti no coração, Deus falou comigo para eu dar. Eu tive que convencer o pastor a receber, ele não queria receber. Eu falei: pastor, já trouxe o documento, tá tudo aqui e tal. E doei o carro. E aí começou a nossa saga, andando de ônibus, de um lado para outro. E como nós fomos criticados. E é interessante que as pessoas ficavam irritadas conosco quando sabia. E eu não dei o carro delas, eu dei o meu. E um dia nós fomos para um jantar de família, e um tio falou: cadê seu carro? Eu falei: né, a gente está sem carro hoje. Não queria contar, porque nem todo mundo entende. Mas aquela pergunta: mas foi o quê? Bateu? Está na oficina? Não, tá, eu dei o carro. Deu o carro? Você é maluco? Deus não pede carro de ninguém. Se você tivesse 2, eu até entenderia, mas um só, e você andando aí a pé, vocês são muito loucos, isso é fanatismo e tal. Eu fiquei ouvindo isso, irmão, há muito tempo. Muito tempo. No semestre seguinte, estava fazendo um jejum, era o último dia do jejum. Tinha entregado o jejum no domingo. Na segunda-feira eu estava assim, eu me lembro como hoje, sentado no sofá. Acordei cedo, peguei a minha Bíblia e estava lá sentado lendo a Bíblia. De repente o telefone tocou. Falei: vou atender. E do outro lado, uma irmã que eu estava evangelizando em Teresópolis, esposa de um general. Ela falou: pastor, Deus colocou no meu coração de te dar um carro. E ela não sabia que eu tinha dado. Deus colocou no meu coração. Eu falei: irmã, eu não vou subir aí, não vou sair daqui do Rio e aí em Teresópolis para trazer um carro seu. Ela falou: não, o carro é seu. Eu falei: como assim?
Eu falei, eu só vou aí se eu sair com o carro com documento meu nome. Ela falou, não, pode vir, vou estar lá na concessionária, taratata, e me deu um carro importado 4 vezes o valor do que eu tinha dado. Aí o que eu fiz? Eu falei com a Rê, nós vamos fazer o mesmo roteiro, na casa das mesmas pessoas, e a gente vai chegar atrasado e pedir para arrumar uma vaga, para todo mundo ver o carro, né? Porque eu tenho esse negócio meio vingativo, sabe, meu irmão? Brincadeira. Aí eu estou chegando lá e tal, falei, tem como alguém vir aqui me ajudar a abrir o portão? Quando o tio saiu, que viu o carro, falou, que carro é esse? Eu ganhei. E ele perguntou o que antes? Como é que dá um carro? Agora ele perguntou, como é que ganha um carro? Ele ficou irritado de novo. Eu falei, gente, ele ficou irritado quando eu dei o meu, e agora ficou chateado porque eu ganhei um e nem não mexi no bolso dele. Então veja só, quem fez a oferta? A mulher. O vaso de alabastro era dela, o perfume era dela. Por que Judas está tão irritado? Essa é a atitude do mundo, porque eles não valorizam as coisas de Deus. A pessoa dá dinheiro para tantas coisas. Irmãos, olha só, eu peguei e fiz um levantamento essa semana. Estava vendo aqui, olha, eu não vou falar os nomes não, mas o primeiro salário do maior time do Brasil, eu não preciso falar nome não, 1.800.000 por mês. Daquele outro time mais ou menos 1 milhão. E daquele que é sempre vice, 250 mil. E eu vejo lá no meu condomínio os funcionários brigando, André. Dia de campeonato, eles brigam, parece que é eles que estão jogando. Eu ganhei, não sei o quê. Teu time é mão de vaca, o meu paga não sei quanto para o jogador. Eles falam assim com orgulho. Sério? Pô, qual é o maior salário do teu time? 200 mil, o meu paga 1 milhão. Eles brigam. Eu já peguei discussões grandes. E as pessoas acham isso normal. Olha só, olha o ranking dos shows no Brasil. Roberto Carlos, para cantar a mesma música de 1000 anos, é 1 milhão. Beijar a rosa e jogar. São tantas emoções. Diz que ele foi fazer um show na capital aí. E aí, lá na Bahia, e o pessoal lá do orfanato da Irmã Dulce falou, poxa, não pode destinar uma parte do show para o orfanato? Ele falou, lógico, todo mundo tem que ajudar. E aí pediu para aumentar o valor do ingresso de 500 para 600 e doou 100. Todo mundo tem que ajudar, né? Cada um fazer a sua parte. Eu não sei se é verdade não, me contaram. O pessoal vai aí, um show do Safadão custa 500 mil, irmãos. Eu não reclamo, assim, não acho errado ninguém ganhar dinheiro honestamente, mas também não falo nada porque eu não dou um centavo, porque eu não vou nesses shows. Não é nisso que está meu dinheiro, não é nessas coisas que eu invisto, e nem que eu gosto, nem que eu curto, essas coisas. Então veja só, mas quem gosta valoriza. Quem que paga? Quem vai no show, é ou não é? Sabe quanto é que é uma camisa oficial de um time de futebol? Sabe quanto é que é, Washington? 450 reais. 450 reais. Mudou o patrocinador, o cara compra outra camisa. A do Vasco é mais barata, mas Estou brincando. Eu estou falando assim de um time grande, assim como o Flamengo, é cara. Estou brincando, irmão, não sou por time nenhum. É só pegar no pé dos irmãos aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você pode torcer pelo time que for, irmão. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Só não tem um coração de Judas. Deixa Maria quebrar o vaso de alabastro e se alegre de ver Jesus sendo honrado, de ver alguém colocando o coração, dizer realmente ele merece, essa honra é para ele. Não fica dizendo isso é um desperdício, isso é demais. Eu vejo as pessoas falando tanto assim: porque eu não concordo com o dízimo. Como que você não concorda? Saiu agora foi normatizado, os restaurantes podem cobrar até 15% no Brasil. Fora do Brasil já chega a 20% a gorjeta. Então
o camarada vai lá no restaurante e deu a conta lá R$200. Se for 10%, ele vai pagar quanto? Mas 10% não é o dízimo? Está vendo? Todo mundo é dizimista. Aí ele sai, tem lá camarada guardando o carro, estacionamento, alguma coisa, aí ele dá oferta. Então, ele dá dízimo e oferta, mas ele dá onde ele valoriza. Entende o que eu estou falando? Não é, irmão Luiz Lima? Irmão Luiz Lima, ele é uma coluna financeira nessa igreja aqui. Ele é um homem realmente que Deus tem, ele é igual essa coluna aqui, ó. Desde que ele veio, ele está ali firme. Deus abençoe sua vida, te prospere cada vez mais, viu, meu irmão? Isso é bênção de Deus aqui. É bom a gente ter gente com quem pode contar sempre. Muito bom. Mas esse camarada aqui, ele fica irritado com uma oferta que não é dele, com dinheiro que não é dele. A gente não deveria ficar chateado com essas coisas, a gente deveria se alegrar. A minha questão é: por que Judas celebra os grandes salários dos ídolos, os shows caros, mas não se alegra com a obra do Senhor? Nós precisamos do coração de Maria, amém, queridos? Porque, venhamos e convenhamos, qual é o benefício que o safadão traz para uma família? O que ajuda na consolidação dos casamentos? O Evangelho transforma, irmãos. Essa igreja aqui está cheia de gente que estava indo para o cartório assinar divórcio, e Deus reverteu. Entendeu? Igrejas iguais a essa deveria ter uma em cada esquina, para ajudar a salvar, restaurar as pessoas. Eu fiquei muito feliz. Semana passada fui no evento Ponte, e o irmão falou assim para mim: pastor, estou 2 anos congregando na Videira. E a semana eu li também uma live de uma irmã que mandou para mim, mas é tanto testemunho, eu não sei se eu vou achar agora, mas como ela identificou, eu posso citar o nome dela. Irmã Vânia mandou um testemunho para mim, falou: pastor, tem 1 ano que eu estou frequentando a igreja, cheguei com meu casamento destruído, quebrada financeiramente, e ouvindo as palavras, Deus foi trazendo uma restauração tão grande. Estou vivendo um momento muito bom na minha vida. Meu esposo ainda não está me acompanhando, mas meu casamento já mudou, e minha vida financeira eu não posso não tem de que reclamar. E esse irmão, no evento Ponte, ele falava para mim, pastor Ricardo, ele disse: olha, pastor, tem 2 anos que eu estou frequentando a igreja, Deus expandiu a minha mente de tal maneira, hoje eu tenho uma visão, e eu falo assim: meu Deus, como eu pude chegar a 45 anos de idade, com a mente tão fechada, e Deus foi expandindo. Eu hoje me tornei um homem de negócios por causa das coisas que eu ouço. Hoje os meus valores são outros. Hoje os meus objetivos são objetivos mais nobres do que eu jamais tive na minha vida. E eu fiquei ouvindo aquilo ali, dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque um testemunho desse aqui, meu Deus, impacta a nossa vida. Sexta-feira eu estava pregando em Curitiba, terminei de pregar, desci, e uma garota de 8 anos chamada Esther, eu fiz lá a ministração, desci, quando cheguei na cadeira, eu vi alguém batendo assim na minha perna. Aí eu abaixei, ela falou: pastor. Eu achei engraçado, porque eu falei: oi. Ela: pastor, essa foi a pregação mais poderosa que eu vi na minha vida toda. Aí eu falei assim: mas quantos anos você tem? Ela: eu tenho 8 anos. Eu falei: na sua vida toda foi essa? Ela disse: eu estou impactada. E eu fiquei com vontade de rir, falando: meu Deus, 8 anos, talvez não sabe nem o que está falando. Aí o Espírito Santo falou comigo: você foi batizada aos 8 anos, e você foi impactada até hoje. Ela está sendo impactada da mesma forma. E naquele momento eu falei: ó Deus, que coisa maravilhosa. Como seria bom, né? Porque quanto mais cedo a pessoa conhece a Jesus, melhor. Mais tempo ela tem para servir ao Senhor, para andar nos caminhos do Senhor. Maria deu algo que realmente honrou ao Senhor. A diferença entre Maria e Judas, muito grande, 300 denários para 30 moedas de prata, foi o valor que ele negociou o Senhor. Maria acha que deve dar tudo, Judas apenas algumas moedas. Maria mergulha de cabeça na vida com Jesus, Judas fica criticando os momentos de comunhão. Judas desvalorizam cada coisa realizada,
enquanto Maria se deleita em cada momento aos pés do Senhor. Eu queria desafiar você nessa noite a ter o coração de Maria, amém? Terceiro, não há desperdício quando aquilo que fazemos tem valor eterno. Olha o que Jesus falou: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Mais de 2 anos passados, a gente está aqui falando dessa mulher hoje, por causa de uma atitude dela. Irmão, tem atitudes que marcam, tem coisas que você faz que vão contar para a eternidade. Essa semana, alguém me mandou um texto: o que será de nós daqui a 100 anos? E o texto dizia o seguinte: daqui a 100 anos, um estranho vai estar morando na casa que você construiu. Daqui a 100 anos, tudo que hoje era novidade, talvez não vai ter valor nenhum. O carro que é top de linha hoje, vai ser só um ferro velho, uma relíquia, se durar até lá. Daqui a 100 anos, talvez seu nome não tenha nem sido mencionado, porque aquela empresa que você trabalhou nem existe mais. Ou outros entraram que nem conhecem você. E eu fiquei pensando, foi um adolescente que mandou para mim. Eu falei: meu Deus, o que vai contar daqui a 100 anos? Ele falou: só aquilo que tem valor eterno. Daqui a 100 anos vai contar se você fez encontro com Deus, se você fez casas de paz, vale a pena, se você levou filhos espirituais para Deus, porque nós vamos chegar na eternidade e dizer: Senhor, aqui estamos, e os filhos que tu me deste. E você vai olhar para trás e vai ver uma multidão de gente. Irmão, nós estamos fazendo um trabalho para impactar vidas, para mudar destinos, para mudar gerações. As pessoas não serão mais as mesmas depois de ouvirem falar de Jesus. Muita gente vai dizer: é um desperdício, é um desperdício. Porque onde é que as pessoas atribuem valor? Nas coisas desse mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procedem do Pai. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele está aqui e vai permanecer para a eternidade. Conta-se que um homem saiu de férias e ele foi fazer uma travessia de um rio de canoa. E ele foi conversando com o canoeiro. No meio da travessia ele disse: o senhor já morou em outro lugar longe daqui? Ele falou: não, aqui eu nasci, aqui eu fui criado, aqui eu trabalhei, nunca saí daqui. Ele falou: pois eu já viajei em muitos lugares bonitos do mundo. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Mais um pouco, o canoeiro lá remando, e aquele turista perguntou para ele: mas o senhor chegou a estudar? Frequentou a escola? Ele falou: não, senhor, aqui não tinha escola. Meus filhos hoje estudam, mas eu nunca estudei, nem aprendi a ler. E ele falou: olha, tem tanta literatura tão boa, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. O senhor desperdiçou uma boa parte da sua vida. E ele continuou remando. E aquele homem disse: o senhor já teve contato com pessoas de destaques da sociedade? Ele falou: não, minha vida é só aqui, eu só conheço gente que vem aqui, nunca saí daqui. Ele falou: olha, tem pessoas que nos inspiram tanto, que seria tão bom o senhor conhecer pessoalmente. O senhor perdeu uma boa parte da sua vida. E o canoeiro continuou remando, remando. De repente eles entraram numa corrente, a canoa começou a balançar, e ele percebeu que ia virar a canoa. Ele olhou para aquele homem e disse: o senhor sabe nadar? Ele falou: não. Ele disse: então o senhor perdeu a sua vida toda. Tudo desse mundo fica aqui nesse mundo, irmãos. Daqui não levamos nada. Minha avó dizia: caixão não tem gaveta. Nu cheguei, nu voltarei. Construir uma casa bonita. Um dia essa casa bonita não vai ser tão bonita, vai ficar antiquado. Esse carro top de linha vai ficar ultrapassado. Essa roupa da moda, alguns meses talvez, ela já vai estar fora de moda. A maior parte das coisas que você vê, toca, relaciona no seu dia a dia, vão passar e vão passar muito rápido. Mas tudo que você faz que é de valor eterno, você vai levar. Lá em Apocalipse tem um versículo que fala sobre os que morreram em Cristo, e ele diz assim: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque
as suas obras os acompanham. Porque hoje ele descansa, mas as suas obras o acompanham. Então, eu sei que eu não vou durar para sempre. Se Jesus não voltar, eu espero que ele volte ainda em vida, mas se ele não voltar e eu passar, eu não vou chegar lá de mãos vazias. Eu vou chegar lá com uma obra para apresentar ao Senhor. Eu vou chegar lá com filhos espirituais. Eu vou chegar lá e dizer: Senhor, aqui estou, e os filhos que tu me deste. Por isso, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Todo dia, como diz o Thales Roberto, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Mas eu já fiz uma decisão. Eu escolho Deus. Eu escolhi ser amigo de Deus. Eu consagrei minha vida ao Senhor. Disse: Senhor, a ti eu vou servir. E muita gente olhava para mim quando eu era tão novo e dizia: vamos fazer isso, vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida. E eu falava para eles, eu disse: eu estou aproveitando tanto que eu estou aproveitando até hoje. E eles que achavam que a minha era um desperdício, muitos se perderam, muitos envelheceram. Não que eu seja melhor do que eles, mas que eu fui guardado pelo Senhor desde cedo. O pecado envelhece a pessoa, sabia? Quanto mais mundana é uma pessoa, mais ela vai desconfigurando, vai perdendo vigor. A vida com Deus vai nos renovando, vai nos rejuvenescendo. Você pode ver, quando você chegou na igreja de converter, você era feinho, hoje você está bonito, está melhorando a cada dia, seu rosto, seu sorriso, sua expressão, está encorpando, está mais saudável, não é? Você está melhorando, irmão. Fala para quem está do seu lado: você está mais bonito hoje. Sem Jesus você era muito feio. Com Jesus a vida fica muito boa. Então vamos consagrar a nossa vida àquilo que é de valor eterno. Não há desperdício quando fazemos encontros com Deus. E vamos fazer, amém? Não há desperdício quando fazemos casas de paz. E vamos fazer, amém? São 250, uma daquelas ali tem que ser sua, irmão. Daquele lugarzinho ali vai ser você. E na quarta-feira eu espero você aqui para colar ali a sua casa de paz. Não há desperdício quando nós gastamos tempo orando e jejuando. Eu falei para a irmã Andréia hoje, que ela estava aqui clamando por um café. Vem cá. Eu falei para ela, eu disse: esse jejum terminando 6 horas para um culto que começa às 18h30 é um desafio, né? Porque a gente está ali no limiar. E a minha esposa ainda falou assim: come alguma coisa. Eu falei: amor, para eu comer, pregar com o estômago cheio, eu não consigo. Só alguém fala: eu não consigo com vazio. Que se tiver tudo aqui, né, cheio, não consigo fluir. Eu falei: no horário realmente não é muito bom não, mas são só 3 domingos, eu aguento. E logo vai acabar, irmãos. Semana que vem vai ser o último domingo, vai ser o último dia do nosso jejum. Fala: vai acabar. E quem fez, fez. Quem não fez vai ter que esperar o outro. Entende? Mas está passando rápido. E está sendo tão bom, tão abençoado. Eu estou feliz. A quantidade de irmãos, irmã Roberta, que está lendo o livro. Você está lendo o livro? Eu ainda não vi uma postagem sua. Postou? Me marca lá, com a xícara de café. Todo dia um capítulo, dura 15 minutos. E nós estamos lendo um livro de 250 páginas. Poderoso, poderoso, poderoso. Você já está acima da média de muitos brasileiros. Entende? Está lendo, irmã Adriana? Já postou, já me marcou? Já, né? Quem estiver lendo, me marca que eu vou repostar todo dia lá. Você bota lá sua xícara de café, a leitura do dia. Irmãos, aqui, só abrir um parênteses, tá? Já terminei a palavra. Essas 7 chaves de sabedoria extraordinárias, pelo amor de Deus, são chaves que não vão abrir portas para você, vão manter portas abertas. Aprender chave de gratidão, aprender chave de honra. Meu Deus do céu, aprender a relacionar com as pessoas. Tem gente que pagando caro, pagando coach de 40 mil, 30 mil, 80 mil para aprender tudo que você está recebendo ali. E sua vida vai experimentar uma revolução, né, irmã Carla? Irmã Carla é psicóloga também. É bom, não é o livro? É bom, né?
É muito bom. Tem muitos princípios ali que podem mudar a sua vida. Amém, queridos? Quantos querem servir ao Senhor nesse tempo? Fazer para Deus algo que é de valor eterno. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Declare como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca libera a sua voz e diga: como Maria, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Declare dizendo: tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Erga suas mãos e diga: derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti. Ó Santo Deus, declare: ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre Deus. Ó Santo Deus,
Quando Judas começou a reclamar da mulher, Jesus falou: ela se antecipou à minha sepultura. E aquela palavra de Jesus ficou perdida no texto. Como assim ela se antecipou à minha sepultura? Dali acontece a Páscoa. Jesus é crucificado às 3 horas da tarde. Ele dá o último suspiro e morre. Antes das 18 horas ele teria que ser sepultado, senão iria apodrecer na cruz. E o Salmo de Davi diz: não permita que o meu corpo experimente a corrupção. A Bíblia diz que José de Arimateia foi até Pôncio Pilatos e pediu autorização, dizendo: eu tenho um sepulcro novo, nunca foi usado, me permita sepultar o corpo de Jesus. Ele falou negativo. Crucificados ficavam na cruz 2, 3 dias agonizando. Falou: a essa hora ele ainda não morreu. Ele disse: sim, eu vim de lá, ele está morto. Ele disse: só se o oficial que executou vier aqui e confirmar. Chamou o oficial foi lá na cruz conferir. Ele foi no primeiro crucificado, ele estava vivo, agonizando. Então ele pegou um soldado e mandou quebrar as pernas, os ossos dele, para que ele pudesse antecipar a morte. Foi lá no crucificado do outro lado, ainda estava vivo. Eles bateram nas pernas dele até ele morrer e quebrou os seus ossos. Quando chegou na cruz de Jesus, ele disse: ele está morto. Para conferir, pegou uma lança e penetrou aqui entre a 4ª e a 5ª vértebra. Tocou a ponta da lança, o coração de Jesus, saiu água e sangue naquele momento. E ele disse: interessante, está morto. Não precisa quebrar os ossos dele, para que se cumprisse as escrituras que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele voltou e disse para Pilatos: realmente ele já morreu. Aí Pilatos falou para José de Arimateia: tá bom, pode tirar o corpo dele. Só que faltava pouco tempo, tinha que ser antes do pôr do sol. Então eles foram, compraram linho fino, trouxeram um unguento. E as Marias estavam olhando isso tudo. Elas corriam para lá, corriam para cá, que elas não se apartaram do corpo de Jesus, vendo sepultado. Eu acho que elas disseram assim: mal feito esse serviço, nós vamos ter que fazer tudo de novo. Nós vamos comprar um linho decente, vamos pegar umas essências decentes e vamos vir aqui dar o que Jesus merece. E elas prepararam o sábado todo e disseram: domingo de manhã a gente vai, porque sábado não vai dar mais tempo. E elas iam conversando: mas temos um problema, quem vai nos revolver a pedra? Quando elas chegaram lá, diz que a pedra já havia sido rolada. Olharam dentro do sepulcro, o sepulcro estava vazio. Mas elas traziam a essência dos perfumes e o pano de linho para fazer o trabalho certo. O anjo olhou para ela e disse: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele não está mais aqui. Nós trouxemos essências, trouxemos para ungir o corpo de Jesus. O anjo falou: está atrasado. Maria já ungiu lá atrás. Ela preparou. Ele não deixou de ser ungido, ele já foi ungido. Era isso que ninguém entendia. A palavra de Jesus, ela se antecipou. A ressurreição foi tão rápida, não daria tempo embalsamar o seu corpo novamente. Maria percebeu isso. Tem coisas que você tem que perceber a hora. Não pode ser no seu tempo, tem que ser no tempo certo, no tempo de Deus. E se hoje é o tempo de Deus na sua vida, e Deus está falando com você, responda ao Senhor hoje. Por favor, coloque as 2 mãos no seu coração. Diga para o Senhor nessa noite: Pai, eu abro meu coração para Ti. Diga como Maria: eu quebro o vaso de alabastro, eu dou ao Senhor a minha vida, eu dou ao Senhor o meu tudo, eu dou ao Senhor o meu coração. Senhor, eu quero viver para Ti. A minha vida é o que de mais valioso eu tenho, e eu entrego em Tuas mãos. Quebra esse vaso de alabastro nessa noite. Entrega ao Senhor mais precioso que você tem, que é o seu coração. E se você deseja fazer isso de todo o seu coração e dizer: hoje eu me entrego ao Senhor Jesus, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, onde você estiver, erga uma de suas mãos bem alto, para que os céus possam ver, para que o Senhor possa ver. Mantenha assim sua mão levantada, onde você estiver. Olhe para o seu lado agora, irmão. Tem alguém com a mão levantada? Abrace essa pessoa, traga ela aqui à frente nesse momento. Você que esteve no encontro com Deus, você que entregou sua vida a Jesus e que se decidiu pelo batismo, saia do seu lugar também, venha aqui à frente nessa noite. Vamos orar, vamos dizer: Senhor Jesus,
Nesta noite eu não vou economizar, eu não vou poupar mais. A minha vida é tua, o meu tempo é teu, o meu futuro está em tuas mãos. Aleluia. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir.